Avançando para a segunda parte do tema A Importância da Família Patriarcal no Brasil. Trecho de texto deste maravilhoso livro, História do Brasil, Sociedade e Cultura. Autoras: Cláudia Regina Balcati Silveira Moreira e Simone Meucci. Editorial Intersaberes. Um dos grandes debates historiográficos relativos ao patriarcado no Brasil refere-se à possibilidade ou não de generalizar a importância da família patriarcal para todas as regiões brasileiras. Alguns autores acreditam que a existência de uma arquitetura patriarcal em várias regiões brasileiras parece ser um indicativo dessa dominância. A casa patriarcal se manifesta como casa grande nos engenhos nordestinos, como sede das fazendas de café paulistas, como estância da região pastoril do Rio Grande do Sul. Tais casas são expressão do complexo de relações senhoriais que dominou no Brasil. Invariavelmente, são grandes casas com alpendres, muitas salas e cozinhas amplas. Os alpendres eram o posto de vigilância do senhor, em que ele espreitava as atividades da fazenda, estabelecia os conchavos políticos e distribuía favores e castigos. As cozinhas extensas eram, por sua vez, o espaço restrito das confidências entre os subordinados e das pretas com suas senhoras durante o cozimento dos doces. Já as salas anexas constituíam-se em um espaço restrito da sociabilidade feminina. O cenário das casas grandes e os personagens patriarcais estão entranhados em nossa cultura. A literatura brasileira nos revela com efeito que a organização social patriarcal permanece profundamente enraizada na ficção literária. Como exemplos dessa permanência, podem ser citados grandes personagens da literatura, como o capitão Rodrigo de O Tempo e o Vento, no Rio Grande do Sul, de Érico Veríssimo. Também são dignos de lembrança os engenhos pernambucanos da década de 1910, representados por José Lins do Rego, em Menino de Engenho. Até a simpática vovó Dona Benta e seu sítio do Pica-Pau Amarelo, da ficção de Monteiro Lobato, conservam uma estrutura senhorial em que os netos, a negra Anastácia, os caboclos Barnabé e Zé Carneiro e também personagens míticos como o Saci e a Cuca são agregados numa relação de proteção, favores e dominação patriarcal, nesse caso, exercida pela figura feminina da anciã Dona Benta. Essa recorrência ficcional de personagens em relação patriarcal, em relações patriarcais na literatura brasileira, demonstra a força social dessa organização familiar no Brasil. Essa recorrência ficcional de personagens em relações patriarcais na literatura brasileira demonstra a força social dessa organização familiar no Brasil. Com efeito, para além da ficção, um notável registro da dinâmica real das famílias patriarcais é a biografia de João Joaquim da Cunha Rego Barros, o Barão de Goiânia, que viveu em Pernambuco entre 1797 e 1874. Único filho homem de uma família numerosa, herdou a responsabilidade de gerir os bens da mãe e das irmãs, algumas já viúvas, de ajudar os cunhados e, por fim,
de proteger a parentela constituída pelos escravos domésticos, pelos lavradores meeiros, aos quais arrendava terras, e pelos moradores, lavradores a quem se concedia um lote de terra em troca de serviços. Nessa biografia, percebemos que uma das principais tarefas de Rego Barros era a realização de bons casamentos para as irmãs e as filhas. A grande preocupação do barão, ao avaliar as alternativas de enlaces, era garantir a manutenção e a multiplicação do patrimônio familiar. Observemos que a celebração do casamento em contextos patriarcais obedece a uma racionalidade que não possui espaço para o romantismo. A escolha do cônjuge era algo importante demais para ser feita individualmente. Estava em jogo, sobretudo, a manutenção de um patrimônio familiar. E, em razão disso, os enlaces eram objeto de acordos realizados pelos patriarcas das famílias envolvidas. Nesse sentido, o casamento representava um momento desafiador da unidade familiar, junto com a partilha da herança paterna, já que ambos poderiam significar a pulverização do patrimônio. Patriarcalismo, patriarcado, patrimônio, primogenitura são palavras de mesma base de significação etimológica. É isso. No próximo vídeo, leremos a terceira parte do tema A Importância da Família Patriarcal no Brasil. Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Num cenário paisagístico mais belo e sofisticado. Que mangueira bonita, que beleza! É a horta da Unidade de Internação do Recanto das Emas, administrada pelo agente de segurança, senhor Ronaldo, nosso muito e amado amigo. Amém.